Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, sábado 24 de outubro de 2020, da 29ª Semana do Tempo Comum, nós meditaremos o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Esse texto pode ser dividido em duas subunidades. A subunidade A, do versículo 1 ao versículo 5. A subunidade B, do versículo 6 ao versículo 9. Na subunidade A, versículo 1 a 5, nós temos a presença de dois exemplos. Um exemplo trazido pelo grupo que se aproxima de Jesus, primeiro. E o segundo, um exemplo apresentado pelo próprio Jesus aos seus interlocutores. Este primeiro grupo que se aproxima diante de Jesus para falar desses galileus cujo sangue foi misturado com o sangue dos sacrifícios, falam de em terceira pessoa, de um grupo desses galileus. E Jesus acolhe esta situação, este caso que ele traz. No entanto, ele passa da terceira pessoa para a segunda e se dirige diretamente aos seus interlocutores. E Jesus, diante desta dramática situação que lhe é apresentada, faz uma pergunta que depois se repete no segundo exemplo apresentado pelo próprio Jesus, desses 18 habitantes de Jerusalém que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. A afirmação de Jesus é a mesma, partindo de uma pergunta que o próprio Senhor coloca: vós pensais que esses que morreram são mais pecadores do que os outros galileus? Se referindo ao primeiro caso. E depois ainda pergunta: vocês acham que esses 18 são mais culpados que todos os demais habitantes de Jerusalém? E diante das duas perguntas, Jesus responde: eu vos digo que não. Portanto, Jesus exclui essa lógica, de que o pecado e a gravidade do pecado é relacionada diretamente a uma punição. Jesus sai dessa lógica e ele diz: se vocês não se converterem, morrereis do mesmo modo. Ou seja, Jesus coloca a necessidade de uma conversão, a necessidade de um retornar a Deus, a necessidade de um tomar consciência das próprias ações, das próprias atitudes. E a morte do próximo pode ser para nós um despertar de como nós nos posicionamos e como nós nos colocamos diante de Deus e diante do próximo. Jesus faz esta grande exortação: convertei-vos, para que não morrais do mesmo modo. Então Jesus está nos advertindo que a falta de conversão tem como consequência a morte. Por outro lado, podemos concluir que um caminho crescente de conversão insere aquele que faz este processo é inserido numa vida nova, numa vida em plenitude que nós todos desejamos. Então, a exortação é voltar-se para Deus, aproximar-se dele, deixar-se alcançar por ele, deixar-se buscar por ele, ser alcançado pela sua misericórdia, ser alcançado pelo chamado, pela exortação do Senhor: convertei-vos. No entanto, esta afirmação de Jesus introduz na segunda parte, na segunda subunidade, versículos 6 a 9. E para explicar esse chamado à conversão, Jesus conta uma parábola. Uma parábola curta, mas muito objetiva. Jesus apresenta uma videira. E nessa videira tem plantado uma figueira. E essa figueira, ela está sem produzir frutos. E o proprietário
se aproxima diante da figueira e ano após ano ele vai buscar frutos e não encontra. Então, chega um momento que o proprietário diz ao vinhateiro: corte-a, é inútil, ela está inutilizando a terra. Vejam bem, a videira, onde está plantada essa figueira estéril, ela está sendo prejudicada também. Então, a figueira, ela não apenas não produz fruto, mas ela também consome os recursos da terra. Ela usufrui da terra e não tem retorno. Então, há uma dupla decepção do proprietário da vinha. Então, ele chama o vinhateiro e diz: corte-a, é inútil. E aí então entra esse efeito surpresivo da parábola. O vinhateiro, que está comprometido com a figueira, intercede em favor da figueira diante do seu proprietário. Senhor, deixa ainda um ano. Dá mais um tempo para ela. E é interessante porque o vinhateiro não apenas pede mais tempo, mas ele se compromete com a figueira. Ele põe dele mesmo, do seu trabalho, do seu esforço. Então ele afirma: eu vou cavar em volta dela, eu vou melhorar o terreno, eu vou colocar adubo, eu vou alimentar essa figueira para que ela possa produzir frutos. No entanto, a parábola termina de uma forma aberta. Ela pode vir a dar fruto, diz o vinhateiro, depois de todo o seu esforço. E se não der, tu a cortarás. Queridos irmãos e irmãs, podemos atualizar esse ensinamento. Nós, infelizmente, no Brasil, estamos na triste marca de 150 mil mortos de Covid-19. Tantas famílias enlutadas, tantas famílias sofridas, tantas famílias em um sofrimento permanente por longo tempo, familiares internados. Enfim, todos nós conhecemos esta triste realidade. Pois bem, nós podemos nos perguntar, como muitos profetas da tragédia e da desgraça falam por aí: eles morreram porque são mais pecadores do que nós. Alguém pode até pensar isso. Só que se a gente ouve bem o ensinamento de Jesus, ele diz: eu vos digo que não. Eles não são mais culpados nem mais pecadores do que nós que ficamos vivos. No entanto, Jesus nos adverte: se nós, diante da morte de outros, não enxergarmos que o tempo é breve, que o tempo é curto, e que nós somos exortados a uma transformação, a uma conversão da nossa vida, a praticar a justiça, a praticar a solidariedade. Aliás, este vinhateiro é um bom exemplo de solidariedade. Ele não fica satisfeito apenas em pedir um tempo para o proprietário em favor da figueira. Ele se compromete com ela. Ele dedica tempo a ela, ele dedica trabalho, se esforça, trabalha em favor dela. Ele tem solidariedade com aquela figueira que até 3 anos não produziu fruto. Ser solidário, ser fraterno, ser irmão universal, ser alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus, que é capaz de gerar em nós uma humanidade nova. Nós também somos chamados e exortados a assimilar a prática deste vinhateiro, que intercede ao proprietário em favor da videira e da vinha e da figueira. Mas ao mesmo tempo, ele dá dele, ele oferece de si e do seu trabalho, do seu esforço, e se compromete com a figueira. Acolhamos a exortação do Senhor, acolhamos o convite de Cristo a cada um de nós. Façamos esse processo de conversão, escutando a sua palavra e colocando em prática, como nos ensina o evangelista Lucas. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Obrigado.